3.507 quilômetros em 7 dias seguidos de pedal. Esse é o novo recorde mundial que foi estabelecido pelo escocês Josh Quigley e está registrado lá no Strava dele. No vídeo de hoje, a gente vai analisar um pouco desse feito maravilhoso do Josh e vamos tirar alguns ensinamentos também sobre ciclismo de longa distância e ultraciclismo. Depois da vinheta, suas definições de ciclista galáctico serão atualizadas. Fala turma, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje um vlog sobre ultraciclismo. A ideia veio a partir da dica do meu amigo Nino, que me enviou a notícia aí dessa quebra do recorde mundial de 7 dias seguidos pedalando, que foi estabelecido aí pelo escocês Josh Quigley, que pedalou os 3.507 quilômetros nesses 7 dias seguidos de pedal. Foi uma tentativa para o Guinness Book, então teve lá os avaliadores lá do Guinness que acompanharam a tentativa e em breve deve ser homologada aí. Então, obrigado Nino pela sugestão. Então, vamos começar tentando entender um pouco mais sobre esse recorde, partindo do ponto principal, né? Conhecendo um pouco mais o ciclista. Como que o Josh conseguiu esse feito aí fantástico? O Josh Quigley, ele é um ciclista que tem uma história de vida e um background até emocionante, que explica um pouco sobre por que ele decidiu escolher o ultraciclismo, tem todo um propósito por trás, né? Em 2015, ele já vivia aí alguns anos com problemas de saúde mental bem sérios e ele acabou sobrevivendo a uma tentativa de suicídio e depois desse momento trágico aí, crucial na vida dele, ele decidiu retomar, né, começar a pedalar aí as longas distâncias, mas com essa causa por trás. Então, desde 2016 para cá, ele se dedicou a inúmeros desafios de longa distância ao redor do mundo, sempre tendo como causa principal, como pano de fundo, divulgar, né, os bons hábitos, divulgar as iniciativas ligadas à saúde mental, a uma vida mais alegre, a uma filosofia mais saudável e positiva de vida. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês acessarem aí as redes sociais do Josh e entenderem um pouco mais sobre o trabalho dele. Então vamos entender o que o Josh fez em cima da bicicleta, do ponto de vista do treinamento, para ver como que ele chegou nesse recorde aí, né? Tô aqui no Strava dele, já até coloquei meu óculos, não enxergo nada para mostrar para vocês. E a primeira coisa que eu quero destacar, tá aqui em verdinho, é esse intervalo aqui, ó, desse gráfico com as barrinhas. Aqui tem o último ano de treino dele, de 21 de setembro ao dia de 2020 a 20 de setembro de 2021. São 52 semanas, cada barrinha dessa aqui é uma semana, tá bom? Claro que ele vem desenvolvendo desafios de longa distância desde 2016. Então ele tem uma história aí com o ciclismo de longa distância. Você não constrói um ciclista de longa distância assim em um ano. Seguindo então, o que eu marquei de verde escuro é a semana do recorde, esse maior barrinha aqui azul, tá? Que foi de 13 a 19 de setembro, onde ele percorreu ali os 3.507 quilômetros durante 125 horas, tá? E 19 minutos. E ele subiu aí 17.073 metros. O Strava dele é público, vocês podem clicar lá e ver cada dia de pedal, mas ele pedalou sempre no mesmo percurso, às vezes esticando um pouquinho mais, né? Então no primeiro dia ele fez 566 quilômetros, no segundo dia 547, arredondando, tá gente? No terceiro dia 439, no quarto dia ele fez 439 de novo, a mesma distância, no quinto dia ele fez 489 e ele emendou ali, gravou o sexto e o sétimo dia, emendou pedalando direto aí. Ele fez 1.025 quilômetros. No primeiro dia ele pedalou com média de 31 km por hora, no segundo dia 28 e nos dias restantes todos 27. Caiu um pouquinho a média dele porque ele cansou, né? Alienígena. E um outro ponto importante que eu quero destacar com vocês é essa escala aqui da distância semanal em laranja. Porque você pode olhar de primeira e falar assim, olha, parece muito aqui com o meu Strava, ó, um monte de dia pedalando assim mais ou menos a mesma distância, né? Alguns dias sem pedalar, algumas semanas sem pedalar, que é a semana que eu descanso, e algumas semanas com um volume bem maior, que é quando eu faço um longão, alguma tentativa de longa distância. Sim, mas olha a escala dele aqui, ó, né? Essas barrinhas mais baixas aqui, ó, estão na casa dos 500 km na semana, às vezes 700 km na semana.
e outros com 1.000, 1.200 km por semana, ou seja, é uma escala de um ultraciclista. E aí dentro desse período total de 52 semanas, eu quero destacar com vocês alguns pontos. Primeiro, esse período maior aqui de 19 semanas, né? Se eu esticar aqui um pouquinho até o início de outubro, porque tem semana que você acha que é zero, mas não é. Tem uma barra muito fininha aqui, que na verdade deve ser o quê? 100, né? Alguns quilômetros assim. Mas esse período aqui, ó, que foi um período bem, digamos assim, de base, onde ele pedalou, né, um volume mais ou menos parecido, alto, mas não tão alto, um volume mais ou menos parecido, por um bom período de tempo, né, por 19 semanas, 20 semanas seguidas, né, mantendo ali a longa distância como um hábito. E esse segundo período aqui, que foi um período onde eu quero mostrar para vocês das tentativas, a gente consegue identificar 3 blocos. Esses 3 blocos eu vou destacar para vocês aqui, ó. Tem 3 bloquinhos bem destacados. Primeiro, esse primeiro bloco verde aqui, ele parece muito com esse terceiro bloco, que é o bloco da tentativa e que ele conseguiu o recorde, né? São blocos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10 semanas mais ou menos, né? 9, 10 semanas. E esse alto volume aqui em maio, que ultrapassou os 2.000 quilômetros, no final de abril, última semana de abril, na verdade, e início de maio, foi uma tentativa que ele fez de bater esse recorde e ele não conseguiu. Ele desistiu no 5º dia por dores no joelho, não conseguiu mais continuar e teve que desistir. Ou seja, aqui já foi a primeira tentativa dele. Só que essa tentativa não foi em vão, apesar dele ter se machucado, porque essa esticada que ele deu aqui de mais de 2.000 quilômetros acabou servindo como parte do treinamento dele para ele chegar aqui, né? Quando a gente fala dessas ultra distâncias, a gente sabe que não é só o físico, ele, claro, saiu aqui por um problema físico, mas que a parte mental também conta muito, e depois a gente vai conversar sobre isso. Então, depois dessa primeira tentativa que ele não conseguiu, ele foi se preparar para a próxima tentativa. E ele passou aqui por esse segundo bloco, que é um bloco que está aqui de laranja, de treinamento progressivo para chegar na terceira tentativa. Então veja, a partir aqui de junho, ó, ele fez semanas com 230 km de pedal, depois ele subiu para casa dos 400, ele fez 450, ele fez 525, ele desceu para 460, depois ele fez 3 semanas seguidas com um volume maior ainda. Ele fez 1.115 em uma semana, na semana seguinte ele fez 1.166 e na terceira semana ele fez 888, tá? Depois de 3 semanas ele aliviou, né? 30 quilômetros. Isso que eu acho importante destacar, tão importante quanto entender aqui as ultradistâncias, o grande volume que ele faz, é entender também o descanso, como que o descanso é importante. Às vezes a gente menospreza o descanso. Então depois dessa sequência longa aqui, ele pedalou 30 quilômetros, foi uma semana praticamente off para ele, né? Para ele começar o novo bloco, que foi o bloco da tentativa. E ele repetiu isso, tá? Porque ele, quando ele começou esse terceiro bloco, que é o bloco da tentativa bem sucedida, que ele conseguiu quebrar aí o recorde, né? Ele pedalou 345 numa semana, depois ele diminuiu 147, depois ele fez 300 na outra, depois ele fez 709, na próxima 558, aí ele fez de novo, olha como é que é muito parecido lá com o outro quadradinho verde da primeira tentativa. Tudo isso é planejado, ó. Aí ele fez 1.266 quilômetros e antes dele tentar o recorde, o que ele fez na semana seguinte? Descansou. Pedalou 15 quilômetros, 14,9 quilômetros só, tá? Para a tentativa bem sucedida de recorde que aconteceu agora em setembro. Então agora eu quero dividir com vocês aqui no vlog alguns pontos importantes a partir desse exemplo aí do Josh, para a gente pensar sobre ultraciclismo e até sobre ciclismo de longa distância. Primeiro deles, ultraciclismo, ultradistância, seja na corrida, na natação, né, são atividades para um número muito reduzido de seres humanos. São pessoas realmente especiais, com uma força física e mental muito grande, homens e mulheres que estão a todo momento desafiando os limites do corpo. Aqui no Brasil, nós temos ultraciclistas. Citando aí 3 ultraciclistas brasileiros, já pedindo desculpa pela injustiça de deixar nomes importantes de fora.
A gente tem o Marcelo Mexerica, a gente tem a Dani Genovese e a gente tem também o Léo, do perfil Léo Pedalando pelo Mundo, que talvez seja mais conhecido aí da maioria das pessoas pela presença dele nas redes sociais. Segundo ponto, para ser um ultraciclista, e mesmo sem ser para ser um ultraciclista, para quem quer pedalar longas distâncias, sem necessariamente entrar no mundo do ultraciclismo, um conhecimento profundo sobre treinamento e sobre o seu corpo é fundamental. Quem olha às vezes os dados do Strava, igual a gente olhou aqui os dados do Josh, pode achar assim, nossa, esse cara é doido, ele pedalou 400, depois ele pedalou 700, depois ele pedalou 1.200, depois ele não pedalou nada e depois ele pedalou 2.000, 3.000, né? Então pode parecer que é uma progressão às vezes infundada, mas essas pessoas têm um conhecimento profundo sobre o corpo, sobre o treinamento e muitas vezes elas são assessoradas aí também por profissionais de diversas áreas. O que me leva ao terceiro ponto para a gente pensar aqui. Como qualquer esporte de alto rendimento, a gente está falando de algo que envolve muito mais do que só o treinamento. Então, para esses ultraciclistas, para o ciclismo de longa distância, o descanso é fundamental, a alimentação é fundamental e mais ainda, a parte mental, né? A força, o equilíbrio emocional são fundamentais. Por isso, esses ultraciclistas podem ter metas diferentes, objetivos diferentes entre eles, mas todos eles compartilham de uma força mental extraordinária, seja pedalando por um propósito específico, mas uma motivação intrínseca, interna, muito forte, que traz para eles, inclusive, esse conhecimento do momento de desistir e do momento também de continuar em busca dessa ultradistância, em busca desse feito. Bom, então a gente viu aqui nesse vlog que o ultraciclismo não é para qualquer um, não só no sentido da disposição para praticar, mas também de todo o tempo, de toda a dedicação que essa atividade envolve, não é mesmo? Agora, seja você um ultraciclista, um ciclista competitivo, ou um ciclista que está aí para passear, para fazer cicloturismo, lazer, qualidade de vida, eu quero saber a sua opinião. Eu peço sempre para você deixar o seu comentário aqui. O que você achou desse recorde do Josh? E o que você acha aí desses praticantes de ultraciclismo? São malucos ou são pessoas que têm aí um propósito, né? Um ideal de explorar os seus próprios limites, os limites do próprio corpo? Conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião. E para você que chegou até aqui e acha que está na hora de treinar com um treinador, eu deixo sempre na descrição do vídeo o link Treine Comigo. Lá você vai conhecer o meu serviço de assessoria esportiva para ciclistas e vai ser um prazer treinar você e ter você no meu time de atletas. Seja você interessado em saúde e qualidade de vida, ou em desempenho para provas, para competições, ou cicloturismo, desafios de longa distância, estou aqui à sua disposição. Um grande abraço e bons treinos!